Existe uma diferença muito grande quando a gente sai desse contexto hospitalar e vai para um contexto de consultório. Porque no consultório o paciente não está morrendo, ele não está numa posição passiva. Cada vez mais os pacientes eles querem participar. Tem até um termo de um aluno nosso que ele gosta de usar o termo ele não chama o cliente dele de paciente, ele chama de ativente. Por quê? Porque ele fala que o paciente fora do hospital, na vida real, ele tem que ser ativo. A gente está falando de um cardiologista, esse aluno nosso. Então assim, ele fala, Sidney, para o meu paciente ter resultado, ele precisa ser ativo. Ele precisa ser ativo no processo. Cada vez mais, pessoal, as pessoas querem participar do processo. Para pensar comigo. Se coloca no lugar desse paciente. Vou pegar aqui a Laís. Laís, me diz aí, tu vai separar na tua agenda um dia pra tu ir no médico. Tu tira R$500 do teu bolso. Tu deixa de fazer alguma coisa pra ir lá. Aí tu chega lá e o médico simplesmente faz um monte de perguntas e tudo que você fala é sim ou não, aham, tá bom, sim senhor. Será mesmo que é esse tipo de paciente que você, Laís, vai ser? Que você não vai querer participar, você não vai querer dizer pro médico algo que pra você é importante? Por exemplo, doutor, e se a gente fizer dessa forma? Doutor, na verdade, não é bem assim, a dor que eu falei não é assim, é assado. Doutor, mas deixa eu tirar uma dúvida. Isso que o senhor está falando é isso que eu entendi? Então, ou seja, cada vez mais os pacientes eles querem participar da consulta, do processo. Então, um dos pontos cegos que você pode estar cometendo, você também pode estar cometendo, e eu digo isso num papel de juiz, tá, pessoal? De julgador, pelo contrário, recebam minhas palavras, recebam com empatia, eu falo isso com empatia, porque eu também não aprendi isso na faculdade, não é à toa que eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu vi que ninguém ensina. Então, assim, não recebam isso como uma espécie de crítica, mas sim como uma espécie de ajuda, tá? E recebam esse insight como algo que pode mudar o jogo pra você, de verdade, porque pode. Muita gente aí fala do marketing, E a gente fala também, marketing é importante. Instagram, Google, produzir conteúdo, fazer tráfego, isso é extremamente importante, com certeza. Tenho um produto que eu devo lançar ano que vem, o Médico Digital. Eu já até fiz lá no Instagram, o perfilzinho tá lá parado, mas enfim, eu acredito muito no poder do digital, tanto que eu vivo do digital hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pro médico que quer ter uma carreira no consultório sólida e de longo prazo, tem que entender que não é o marketing. Não é o marketing que vai fazer você crescer a sua carteira de clientes, que vai fazer você crescer seu faturamento, que vai fazer você se tornar a referência. Não é. Ela é uma ferramenta importante. Mas mais importante do que isso é você mudar a sua forma de atender o seu paciente. É mudar esse insightzinho que parece besta que eu tô falando, de ver o paciente não só como um ser passivo, mas um ser ativo dentro da consulta, isso muda o jogo. É uma das primeiras regras que a gente fala. Tira o foco de você e coloca o foco no paciente. Quando você faz isso, isso muda o jogo. Por quê? Porque você vai ficar mais atento porque ele fala, você vai dar mais valor, para uma dúvida dele, você vai ouvir melhor, vai fazer um diagnóstico mais assertivo, você vai conseguir resolver de fato o que está preocupando ele. Então isso muda o jogo, tá? Então é importante a gente entender o seguinte, cara, o tipo de consulta que eu faço hoje, faz essa pergunta pra você, não precisa nem me responder não, no chat, nem no lugar não. Só para pensar e faz essa pergunta pra você mesmo. A consulta que eu faço hoje é uma consulta voltada para um paciente, para uma pessoa que está numa situação passiva ou ativa? Eu faço a mesma consulta que eu atendo, que eu aprendi a fazer na faculdade, na residência, ou eu já mudei o meu estilo de consulta para um paciente de consultório? Isso é extremamente importante. Ter essa clareza é extremamente importante. Então vamos lá. Primeiro ponto cego é o seguinte, fazer uma consulta no estilo anamnese tradicional. Cuidado, você pode estar fazendo isso no seu consultório. É igual você fazer uma analogia aqui. Imagina que você aprendeu a dirigir táxi em Nova York. Isso é fazendo analogia com o que você aprendeu na faculdade, na residência, E aí, do nada, você se predispõe a dirigir num Fórmula 1, no autódromo, por exemplo. É totalmente diferente, não adianta. Mas eu tenho 30 anos já, eu dirijo há 30 anos no centro de Nova York. Beleza, parabéns. Que serve para as ruas de Nova York, não serve para o autódromo de Interlagos ou qualquer outra pista de corrida, tá? É diferente, fica ligado nisso. Segunda coisa, segundo ponto cego. Focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Como assim, Sidney? Como assim? É nossa obrigação fazer diagnóstico e tratamento. Beleza, é nossa obrigação como médico fazer diagnóstico e tratamento. Mas o que talvez nunca ninguém te disse é que não são os dois únicos objetivos de uma consulta, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas existe um outro, talvez até mais importante, que serve como pré-requisito para você fazer um diagnóstico e seu tratamento ter sucesso, que é o que a gente chama de quê? Aliança terapêutica.
terapêutica. Por que que isso é um ponto cego, Sidney? Porque é o seguinte, pessoal, uma das premissas, né, do que a gente ensina aqui é que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, quando elas buscam um médico, é óbvio que elas querem saber, muitas das vezes, o que elas têm, e elas querem sair de lá com um tratamento, com uma ideia de tratamento, ou sair às vezes já com uma receita e tudo mais. Isso é fundamental. Só que, o que acontece? Elas também, né, antes disso, elas querem alguém que crie um relacionamento com ela. Elas querem alguém que escute, elas querem alguém que se importe, resumindo. Então, quando você só foca no diagnóstico e no tratamento, você é um médico robô. Você fica fazendo perguntas direcionadas. Você interrompe o paciente muito rápido. Então, ele chega lá e fala assim, doutor, tô com uma dor. Aí você já vira e fala assim, essa dor vai pra onde? Começou quando? Piora com o quê? E aí, com isso, você quebra coisa que é muito importante no início de uma consulta, que chama conexão. Conexão, inclusive, emocional, tá? As pessoas, todos nós precisamos de conexão. Nesse primeiro momento de consulta, se você ficar focado só no diagnóstico e no tratamento, você corre o risco de não criar uma conexão. Se você não tem conexão com seu paciente, o que acontece? Ele pode não dizer o que ele precisaria te dizer para você acertar o diagnóstico, para você fazer um diagnóstico mais assertivo. Ele pode não confiar em você e, obviamente, se ele não confia, ele até nem segue seu tratamento. Então, muito cuidado para você não tá com esse ponto cego de focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Antes disso, foque em quê? Foque em criar uma aliança terapêutica, que é o quê? É criar um clima emocional, é fazer ali nos primeiros minutos de consulta, fazer o rapport, que a gente chama, né? Que é um conceito da neurociência, da programação neurolinguística, né? Que é o paciente chegar e você realmente criar essa conexão com ele, né? A partir disso, ele se abre e aí ele fala, não, doutor, deixa eu falar, na verdade, eu vim aqui, não é só por isso que eu acabei de falar, não. Eu vim aqui porque eu tô sentindo isso, aquilo, porque eu tô preocupado com isso, com aquilo. E aí quando ele te fala isso, pronto, ele se abriu para você.